A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e a Comissão de Constituição e Justiça do Senado vão voltar só na semana que vem a debater a questão da segunda instância, porque hoje, amanhã e, claro, sexta-feira, que é feriado, nós não teremos sessão no parlamento por conta da reunião dos BRICS em Brasília, né? O relatório da deputada Caroline de Tone, do PSL, começou a ser debatido ontem pela CCJ. No total, 108 parlamentares se inscreveram para falar e não houve possibilidade de votação da proposta que estava pautada, né? A polêmica na reunião partiu mesmo de um áudio vazado em um grupo de WhatsApp enviado pelo deputado Carlos Henrique Gaguin, do Democratas do Tocantins. Na mensagem revelada pelo site O Antagonista, o parlamentar contrapõe a defesa da prisão em segunda instância feita pelo colega Arthur Maia e garante que a PEC não passa na Câmara. Você está totalmente, Arthur, equivocado. Essa PEC não passa nem aqui nem na China. Nem aqui nem na China. Nós vamos pegar uma coisa que não é nossa, pra quê, meu irmão? Pra que estão coisando? O primeiro que vai, você sabe quanto? Eles estão falando que o primeiro que vai em segunda instância é o nosso presidente Rodrigo. E aí? E os nossos líderes? E nós? Gente que não deve nada sendo aí acusado sem prova, sem nada. Você já foi governador, você já foi prefeito. Quantos aí na Câmara que não tem pai que foi prefeito, foi governador, foi gestor? Você nunca foi gestor, é por você estar falando isso, pô. Que argumento, não? Chamado, hein? E aí, né? Ei, mas que argumento, hein? Tirem as próprias conclusões. O Rodrigo Maia saiu do grupo, né? Saiu do grupo do WhatsApp. O deputado Gaguin argumentou que a fala foi despretensiosa, foi retirada de contexto, afirmou que confia na liderança, lisura do Rodrigo Maia e tudo mais. Tirem as suas próprias conclusões. No fim, a preocupação é aquela que a gente sempre tem dito aqui. Eles têm medo de ser alcançados. É isso aí, Zé Paulo, é isso aí. Exatamente. É a cabeça deles, isso aí é um ataque de sincericídio, né? Mas é um sincericídio que é muito presente na convivência dos deputados. Eles pensam exatamente dessa maneira. E não é por outra razão que o projeto anticrime o pacote anticrime do ministro Sérgio Moro tem sido dilapidado, como o Pedro já explicou na abertura do programa. Não é por outra razão que o presidente, o próprio, esse aí, que vai ser o primeiro, né, segundo o deputado Carlos Gaguin, vai ser logo o primeiro, não é por acaso que ele, o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, faz corpo mole em quaisquer iniciativa nesse sentido, né, no sentido de agravar as penas, faz corpo mole, ou pelo menos tem uma atitude reticente em relação à votação de qualquer projeto que estabeleça de uma vez por todas prisão após condenação em segunda instância. Tudo isso é a Câmara dos Deputados no Brasil, né? Ela foi renovada pela metade, mas olha, tudo continua como antes. Olha, e agora é o seguinte, né? A proposta, né, Cláudio, como a gente disse, para não confundir o ouvinte, assim, tem pelo menos 5 propostas em andamento de alguma forma no parlamento, tratando da questão da segunda instância. Tem PEC, tem lei ordinária, tem lei complementar, tem o pacote anticrime que aborda esse assunto da prisão após segunda instância. O fato é o seguinte, a gente precisava de um foco, né? Se há um grupo interessado em levar esse assunto em diante, apesar da gente receber informações aí de que os presidentes das casas estão torcendo o nariz para a proposta, era preciso focar em uma das CCJs para que a gente pudesse discutir o tema, porque cabe uma discussão ampla jurídica, se vai poder ou não poder colocar esse assunto na Constituição Federal, se uma lei infraconstitucional seria ou não abraçada pela Constituição, ou se a gente desaguaria numa nova discussão no Supremo Tribunal Federal, como tivemos da questão da prisão em segunda instância. Então, era preciso ouvir aí especialistas e construir um caminho para que evitasse o questionamento jurídico no Supremo Tribunal Federal depois da aprovação. O fato é que a população brasileira cobra pela prisão em segunda instância. Se você pegar as últimas pesquisas, os últimos levantamentos, tem site aí fazendo o levantamento, tem pesquisa também em campo, ouvindo a população brasileira, o termômetro aqui da Rádio Bandeirantes, da nossa audiência, que é muito importante e é um retrato do Brasil. Nós temos uma cobrança da sociedade pela prisão após segunda instância. Ninguém quer esperar condenado após o último recurso num país que tem uma infinidade de possibilidades aí para que as defesas possam retardar
o fim dos processos, né? Então, com essa bagunça, eu acho que nós não vamos sair do lugar. E há interesse nessa bagunça, por isso deixam o assunto ser discutido na Câmara e no Senado.